Olá, graça e paz. Vamos dar continuidade ao estudo das 7 cartas que Jesus mandou João escrever às 7 igrejas do Apocalipse. Hoje nós vamos estudar a igreja de Sardes. Nós já estudamos a igreja de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo e Tiatira. Hoje é a 5ª igreja que nós vamos estudar. Sempre quando estudamos essas cartas, nós vamos perceber que cada carta é diferente uma da outra, por causa do tipo de igreja para quem essas cartas estão sendo dirigidas. Essas igrejas, algumas tinham problemas doutrinários, tinham problemas de vida cristã, algumas igrejas tinham perseverado, sofrido consequências da onde moravam e por que existiam, e outras igrejas vão receber ameaças de Jesus. Umas vão receber elogio e também algumas ameaças, outras vão receber somente ameaças. Então, cada carta tem um estilo diferente. O contexto da cidade, da cultura, da religião, da economia, da política da cidade vai influenciar essa igreja. Algumas igrejas vão lutar contra as pressões que recebiam por serem cristãos, outras não vão lutar contra, vão deixar-se levar e vão assimilar, vão ser influenciadas de viver uma vida contrária à vida cristã. É por causa disso que Jesus manda cartas aos pastores dessa igreja, e para que essas cartas sejam lidas na igreja, para que eles sejam encorajados ou se arrependam e voltem a ser aquilo que Jesus quer que a igreja seja. Hoje, para estudarmos a igreja de Sardes, nós vamos ter que então entender um pouco do contexto, da história dessa igreja, que é uma história muito interessante. Era uma cidade com um passado muito glorioso. A igreja de Sardes está nessa cidade. E como capital da Lídia, era uma das cidades mais magníficas no tempo do rei Creso, lá no ano 7º a.C. Então é uma cidade que já é muito conhecida na Ásia. A cidade existia no alto de uma colina, com uma vista muito boa. E podia gozar de uma certa proteção geográfica. Ela tinha muros, era fortificada e ela tinha a sensação de ser imbatível e inexpugnável. A ideia de que ninguém poderia ultrapassar os seus muros, invadir, destruir e vencer essa cidade. Por causa disso, então, os soldados e habitantes viviam sempre com muito orgulho da onde moravam, orgulho dessa cidade. Eles então se tornavam arrogantes e autoconfiantes. Viviam em sossego. Como é difícil você trabalhar como soldado numa cidade que tem pouca proteção. Você não dorme direito, nem os habitantes, nem os soldados, sempre com medo. Mas nessa cidade, por causa da sua construção, quando eles olhavam para aquilo que eles tinham e aonde eles estavam, então eles tinham essa falsa sensação de que ninguém poderia destruir eles. Mas na história deles aconteceu alguns fatos que quebravam essa sensação. Em 529 a.C., essa cidade foi derrotada pelo rei persa chamado Ciro. Ele cercou a cidade durante 14 dias e entrou por um buraco na muralha quando a cidade estava dormindo. Dormindo em berço esplêndido, tranquilos, vendo o inimigo lá fora, com fome, com sede. E no 14º dia eles entraram por um buraco na muralha. Descobriram um ponto fraco e ali entraram e tiraram o sossego, venceram e destruíram a cidade. Em 2018 a.C., Antíoco Epifânio fez o mesmo. Isto é, depois de ser derrotada, a cidade reconstruiu de uma forma até melhor, possivelmente, do que antes. Isso trouxe mais segurança, isso trouxe a ideia de que nós somos derrotados, mas nós nos erguemos de novo. Mas 300 anos depois, o Antíoco Epifânio, o rei grego, fez a mesma coisa que o rei Ciro. Entrou e destruiu essa cidade que tinha a sensação de que não poderia ser destruída. Na época de Alexandre o Grande, a cidade foi reconstruída. Alexandre, o imperador grego, também reconstruiu essa cidade. Essa cidade foi dedicada à deusa Cibele, que achavam que tinha um poder especial de restaurar vida aos mortos. Era uma deusa que se encaixava muito com a história dessa cidade, porque apesar das destruições, eles se reergueram cada vez melhor. E agora Alexandre investiu os seus recursos do império para reconstruir essa cidade. E colocou a deusa Cibele como patrona da cidade. Aquela deusa que está sempre levantando os mortos.
Isso é mitologia, isso não existe, mas eles criam nisso e devotavam a Cibele o seu culto. No ano 17 depois de Cristo, a cidade novamente foi parcialmente destruída por um terremoto. Agora não mais um exército, um imperador, mas agora a natureza destrói. Aquela segurança que eles tinham de estar ali na coluna, de ter aquela boa vista, de ter muros, de serem fortificados, de ter um exército. Agora não adiantou nada. Ela foi parcialmente destruída. Mas por causa da sua importância e da sua história, o imperador romano Tibério vai e reconstrói a cidade, colocando talvez mais segurança ainda, mais proteção e tornando a cidade melhor ainda do que antes. Sardes, então, em toda a sua época, em toda a região conhecida da época, ela se torna uma cidade famosa pelo seu alto grau de imoralidade e a decadência dominou. O declínio moral da cidade dominou a cidade. A ideia é que se é uma cidade devotada à idolatria, a idolatria causa imoralidade. Consequentemente, a decadência é o próximo passo seguinte. A decadência política, moral, a decadência econômica. Então as pessoas, essa falsa sensação de que tinham segurança e se caso vier destruição seremos reerguidos, levou as pessoas a darem vazão ao coração deles, ao prazer deles. Na época de João, essa cidade era rica e totalmente degenerada. Não havia padrões morais. Ela se baseava na glória do passado. Era uma cidade que via talvez alguns pedaços de monumentos antigos e mostravam: éramos famosos, houve destruição, mas nós estamos vivos e fomos reconstruídos. E por causa disso, os habitantes, por causa dessa degeneração e imoralidade, os habitantes eram entregues à luxúria e ao prazer. Então, a imoralidade não era algo vergonhoso, escondido. As pessoas se orgulhavam de viver uma vida libertina. E uma igreja foi implantada nessa cidade. O evangelho foi pregado. E eles descobriram o quanto eles eram miseráveis, estavam afastados, estavam debaixo da ira e da condenação de Deus. Mas também perceberam, entenderam que Cristo os perdoou Deus os perdoou em Cristo. Cristo morreu pelos pecados deles. E, arrependidos, voltaram-se para Deus, aceitaram a salvação pela graça mediante a fé, e uma igreja foi implantada nessa cidade. Mas essas pessoas vinham com essa cultura, com esses costumes, com esses pensamentos lá de fora. Então precisava haver uma transformação radical. Algumas pessoas transformaram, dedicaram as suas vidas a terem uma vida nova em Cristo Jesus. Mas muitos vêm por causa da atração de ser um lugar diferente, de ter pessoas, de ter amigos, de ter parentes. E eram convidados então a ouvir a palavra de Deus. Então gostavam do ambiente e ficaram. Mudaram talvez alguma coisinha na vida, se ajustaram, tanto continuaram se ajustados ao mundo, vivendo aquilo que era da sociedade, e também ali naquele ambiente social, naquele lugar, eles se ajustavam. Talvez mudavam um pouco as palavras, mudavam um pouco o comportamento, saudavam uns aos outros, perdoavam até dentro do meio daquele ambiente, mas o coração não tinha sido regenerado, não havia transformação. A mente ainda estava podre, a mente ainda estava corrompida. Não houve novo nascimento, estavam mortos. E os filhos desses crentes nasciam e achavam tanto legal estar na igreja, aprendiam tudo aquilo que era verdade na igreja, mas também gostavam do comportamento, da vida que tinham lá fora. Então, como filhos, precisavam ser regenerados, mas não eram regenerados. Então essa igreja era grande, era rica, era famosa, era conhecida, mas não havia vida. Eles tinham aprendido de geração um após o outro a como se comportar, o que fazer num culto, o que fazer numa reunião, quais atividades que uma igreja pode fazer para estarem juntos, que é muito gostoso, que é muito bom. Mas o coração permanecia morto. Não sentiam necessidade. Então, o que nós concluindo dessa cidade é que era uma cidade, essa igreja em Sardes, era uma igreja poderosa,
mas influenciada. Não era uma cidade, não era uma igreja influenciadora na cidade. Ela perdeu o poder de ser influenciadora. Era dona de um grande nome, igualmente como a cidade, também a igreja passa a ter um grande nome, por ser essa igreja poderosa, firme e cheia de atividades bonitas. Tinha nome e fama, mas não tinha vida. Tinha performance, agitação, coreografias, mas sem integridade. Tudo era feito pelo suor humano e sem vida. Tinha obras, mas obras que não eram dignas de ser aceitas por Deus. Eram simplesmente obras para mostrar para os homens ou para se contentarem, dizendo que estavam servindo a Deus. Várias igrejas que nós encontramos, que nós já estudamos, nós vimos que todas elas têm um problema na questão doutrinária ou na prática cristã, por causa de algum erro doutrinário. Sardes não tem crítica de Jesus sobre erros doutrinários. Parece que era uma igreja de bom conhecimento bíblico, mas a vida não era coerente com esse conhecimento. As pessoas pregavam, ensinavam, concordavam, professavam as verdades bíblicas, mas essas verdades não afetavam a mente e o coração. Então Jesus vai mandar uma carta para a cidade. Jesus vai se apresentar aqui como se fosse um médico, um laboratório. Jesus vai mostrar para eles que é necessário eles fazerem um check-up, um diagnóstico. Então Jesus começa a escrever falar para essa igreja a seguinte coisa: ao anjo da igreja que está em Sardes, ao mensageiro, ao pastor, ao responsável e a toda a igreja, escreva, dizendo para João: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. A ideia, quando a gente olha em primeira mão essa ideia de 7 Espíritos de Deus, nós pensamos que Deus tem 7 Espíritos. Não, a ideia é da perfeição, da integralidade. Deus é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. São 3 pessoas que subsistem num só ser. A ideia dos 7 Espíritos aqui é essa complementaridade, essa perfeição do Espírito de Deus. Jesus vai colocar essa palavra aqui como se ele fosse, como se o Espírito Santo fosse a melhor, a coisa mais magnífica para fazer o melhor diagnóstico dessa igreja. Dando a ideia de que Jesus não está olhando somente a aparência, os elogios que as outras igrejas, que a própria cidade dá para essa igreja. Jesus mostra que ele não se engana com isso, ele não olha como o homem vê, mas ele penetra o coração, ele vê a motivação, ele vê todas as coisas, que talvez os cristãos, alguns estavam escondendo, mas vivendo a mesma vida que a igreja, que a cidade vivia. Então os 7 Espíritos aqui mostram que Jesus vai fazer um diagnóstico perfeito, total, e vai dar esse diagnóstico, então, às 7 estrelas, aos mensageiros e principalmente a essa igreja, que está nas mãos de Jesus. Então, essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. É Jesus que tem. Está no controle dele. Essa igreja não pode separar-se de Jesus e vamos seguir o nosso negócio. Ela está na mão. Quem é o proprietário, quem é o cabeça, é Jesus. Então Jesus vai mandar um recado, vai dar o diagnóstico para essa igreja. Em primeiro lugar, Jesus fala que o primeiro problema sério dessa igreja é que eles têm uma arrogância espiritual. Da mesma forma que a cidade de Sardes era arrogante, essa igreja tem uma arrogância espiritual. Veja o que Jesus fala ainda no versículo 1. Conheço as obras que você realiza. Eu vejo. A ideia de conhecer aqui não é somente ver de longe ou ouvir falar, mas Jesus conhece cada motivação, o porquê cada pessoa está fazendo, ou se está fazendo com integralidade de coração ou não. Eu conheço exatamente, profundamente tudo que vocês fazem. Que você tem fama de estar vivo, mas estar morto. Então Jesus sabe, ele fala, eu sei que vocês têm uma fama que as outras igrejas das outras cidades, a região, a própria cidade, e dentro dos seus amigos, vocês são pessoas famosas, que vocês são fortes, têm agitação, fazem coisas.
em nome de Deus, pregam, ensinam. Mas Jesus dá um diagnóstico terrível aqui. Essa arrogância espiritual, dizendo que nós estamos vivos, Jesus fala assim, vocês são conhecidos como isso, mas vocês estão mortos. Eu faço o diagnóstico de vocês e vocês estão mortos espiritualmente. São zumbis espirituais. Que tristeza quando o ser humano se auto-engana. Primeiro começa a ideia de enganar os outros e se contenta com isso e depois de um tempo se auto-engana. Quando você começa a enganar os outros, ainda surge um pouquinho de dor no coração. Você sente que você está mentindo, está sendo hipócrita. Mas quando você se acostuma com isso, você sente segurança, alívio e tranquilidade. A sua mente é cauterizada. E Jesus fala assim, você tem até fama de estar vivo, mas você está morto espiritualmente. E vivi então uma vida de arrogância espiritual. Se eu estou vivo, não tem nenhum erro comigo. Eu não preciso consertar nada. Eu não vou verificar, eu não vou checar a minha vida espiritualmente. Então ficaram contentes na sua área de conforto, na relação com Deus. Pensavam que estavam vivos, mas nunca perguntaram para Deus, nós estamos vivos? Estamos agradando ao Senhor? Porque as pessoas gostam, a cidade gosta, as outras igrejas gostam, usam a nós como modelos. Nós estamos vivos, Senhor? E Jesus fala, não, vocês não estão vivos, vocês estão mortos. Jesus fala que a cidade, essa igreja nessa cidade, tem uma anemia espiritual. Jesus fala, vocês fazem muitas obras, mas vocês são anêmicos. Isto é, obras que glorificam, que são de valor espiritual, nenhuma é produzida. Vocês não conseguem, vocês não têm força, vocês têm fraqueza. As outras pessoas, sabe, os eventos, os shows, os banquetes, as reuniões, são famosas, todo mundo aguarda cada ano isso acontecer. Mas obras que chegam com perfume agradável ao Senhor, não tem. Então, carnalmente, vocês têm poder, fama, conhecimento, orgulham-se disso. Mas espiritualmente não chega diante de Deus nada que o agrade. Vocês são anêmicos espirituais. Jesus fala assim, fique vigiando, começa a se preocupar e fortaleça o restante que estava para morrer. O anêmico, ele corre um grande perigo. Muitas vezes ele simplesmente fica fraco, deprimido, fica na cama, ele reduz as suas atividades. Mas se a anemia não for tratada, e tratada drasticamente, com alimento que muitas vezes é difícil de engolir, com gostos ruins, nós não recuperamos a saúde e não voltamos à vida. E Jesus fala assim, vigie, olhe bem isso, e fortaleça, isto é, tomem o remédio certo. Fortaleça aquele restante, isto é, na igreja existia salvos, fortes, mas havia um grande restante que estavam já para morrer. Jesus fala, por que isso? Porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Se não são íntegras, são fracas, são boas, são exuberantes, são bonitas, são de grande quantidade para os homens, para darem prêmios para os realizadores, honra para os líderes dessas obras. Mas essas obras não são íntegras, elas são manchadas pelo suor humano, não são realizadas pela santidade e pela presença do Espírito Santo na vida de cada um. E essas obras não chegam à presença de Deus. Então eles têm uma arrogância espiritual e tinham uma anemia espiritual. O terceiro diagnóstico que Jesus fala aqui para eles é que eles têm uma amnésia espiritual. Amnésia é esquecer. Geralmente a pessoa que mais é conhecida com esquecimento são as pessoas que têm Alzheimer. Elas não reconhecem mais nada, não se lembram de mais nada. E eles estavam esquecendo como foi o passado. A arrogância e a anemia espiritual fez com que eles tivessem uma amnésia. A mente ficou fraca, eles não se lembravam mais como foi no princípio. Agora eles esqueceram o passado. Agora o que era importante é o que era o presente.
E Jesus fala, lembre-se, tome um remédio aí para você se lembrar, pois do que você recebeu e ouviu. Lembra como tudo começou. Lembre que você recebeu, o que você ouviu, que exemplos foram dados para vocês. Guarde-o e arrepende-se. A ideia aqui não é chorar, não é ficar triste, não é desistir da vida. A ideia aqui é mude a sua mente. E a sua mente vai fazer você sentir diferente, vai mudar os seus sentimentos, os seus focos e a sua gana. E dedique-se então a fazer aquilo que é o certo. Arrependimento é isso. Não é simplesmente chorar ou desistir da vida ou punir a sua vida, mas é uma mudança de mente, de sentimento e de ações. É concordar com Deus. Concordar que você está andando num caminho que é errado e que precisa tomar providências e fazer uma meia volta e caminhar agora em direção àquilo que é certo. Eles tinham esquecido disso. Então, por causa dessa amnésia, há uma necessidade deles lembrar e fazer uma mudança, retornar àquilo que é certo, que foi no princípio na vida deles. Por causa da arrogância espiritual, da anemia espiritual e por causa da amnésia espiritual, Jesus lança então uma ameaça para eles. Porque arrependimento é uma opção, é uma decisão. Eles podiam ter ouvido todo esse diagnóstico, Jesus dar, olha, você precisa fazer isso, você precisa mudar. Quando nós temos um problema, vamos para o médico dá o diagnóstico. Ele sempre vai recomendar algumas coisas, recomendar talvez uma alimentação, uma mudança no nosso comportamento, tomar remédio. Se não, mas essas recomendações dependem muito das nossas decisões, das nossas escolhas. Nós vamos escolher. Nós vamos rejeitar a opinião do médico, podemos rejeitar até que o diagnóstico não é verdadeiro, ou mesmo acreditando que o diagnóstico é verdadeiro, talvez nós não gostamos dos remédios, não queremos mudar o nosso estilo de vida, então estaremos caminhando para a morte, para a destruição. Então Jesus ameaça eles avisando de uma disciplina espiritual para a arrogância, para a amnésia e para a anemia espiritual. Se eles não se arrependerem, esse é o remédio. Se eles não acreditarem, não darem crédito nas palavras de Jesus, daquilo que eles são, se não se arrependerem, virá uma ameaça espiritual. É uma condicional. Então Jesus começa com uma palavrinha que é condicional. Se, olha só, se você não vigiar, não dar uma olhada, não olhar os seus buracos, as suas fragilidades, virei como ladrão a qualquer hora. Isso é o que aconteceu com os reis na história de Sardes. O povo estava tranquilo, seguro, achavam que eles eram inexpugnáveis, a fortaleza, os soldados iam garantir a segurança deles, mas eles não buscaram ver se tinha algum lugar errado, algum lugar frágil. E aí a invasão, depois de 14 dias, até zombando do rei Ciro, depois de 14 dias, à noite, enquanto estavam dormindo, veio o inimigo e destruiu todos eles, escravizou. Então Jesus fala, da mesma forma que a história da cidade de Sardes tem esses fatos, eu virei com vocês. Se você não vigiar, virei como ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. A disciplina de Deus para uma igreja que é analisada pela palavra de Deus, que tem até um conceito certo sobre Deus, mas que quer andar no seu caminho, é uma disciplina que vem de uma forma surpreendente, iminente, pega de surpresa, porque os avisos de Deus são dados a longo tempo. Jesus está fazendo um grande favor para a igreja. Já no Antigo Testamento já tem várias experiências. A história da igreja de Sardes já era para colocar na mente dessa igreja que Deus age dessa forma. E aqui Jesus, pela graça, dá esse aviso. Se você não vigiar, virei como ladrão. Jesus Cristo está avisando eles. E você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Jesus Cristo também virá como ladrão para resgatar a sua igreja, arrebatar a sua igreja,
mas ele vai tirar a igreja para libertar a igreja da ira de Deus será derramada sobre a terra. Mas esse aviso aqui é semelhante ao arrebatamento, mas é um aviso para aqueles que estão, para a igreja que está vivendo numa decadência moral, afastada de Deus. Da mesma forma que Deus vai tirar a igreja, da mesma forma Jesus manda uma disciplina para aqueles que não querem se arrepender dentro da igreja. Além da disciplina espiritual, Jesus fala que eles tinham uma apatia espiritual. E é por causa disso que Jesus deu o aviso. Porque essa apatia espiritual fez com que eles não aprendessem ao longo da história. Vejam aí o que Jesus fala. Mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas andarão comigo, vestidas de branco, pois são dignas. Jesus está falando aí, olha, no meio de vocês tem pessoas sérias. Tem pessoas que me amam, que lutam contra o pecado. Não somente contra o pecado lá fora, mas lutam com a força que o pecado tem em cada um de nós. Que esmurram a si mesmo para que Cristo seja o Senhor de suas vidas. E eles dão exemplos de serem pessoas que são sãs, que são vivas. Mas o que Jesus está falando aqui é que apesar dessa igreja ter pessoas íntegras, que serviam a Deus com integridade, que amavam a Deus, que se entristeciam com esse estilo de vida que essas pessoas tinham, a maioria da igreja não percebiam, não usavam essas pessoas como exemplo. Eles tinham uma apatia e talvez até ridicularizavam, talvez até falavam mal, talvez até desprezavam. Ah, essa pessoa é carola, essa pessoa é legalista, essa pessoa é boba, não sabe aproveitar a vida. Eles menosprezavam aquelas pessoas que eram exemplos de vida ali naquela igreja. Então Jesus acusa essa igreja, faz mais um diagnóstico, dizendo: vocês têm uma apatia espiritual, vocês são apáticos, aquelas pessoas que vivem como eu, que seguem e tratam a mim como Senhor e Salvador da vida deles. E Jesus fala: olha, elas vão andar comigo, vestidas de branco, pois elas são dignas. Vocês não têm aproveitado o exemplo de vida delas. Pelo contrário, vocês passam até a serem desencorajadores, sedutores para eles. Mas eles têm perseverado e eu vou recompensar eles. É eles que vão andar vestidos de branco comigo, pois eles são vivos, eles são salvos e estão no meio de uma igreja onde não tem salvos. Boa parte não é de salvos, mas eles eram apáticos, eles não abriam o olho, não aproveitavam essa bênção que é conviver com pessoas salvas. Muitas vezes nós temos pessoas que trabalham com crentes e nas suas dificuldades, chorando, angústias, problemas familiares, os crentes sempre vêm dar exemplo, vêm dar uma palavra de encorajamento, fortalece, cuida, ajuda, coopera. Algumas vezes também, tanto o crente como o não crente numa empresa é tratado mal. E o crente responde de uma forma que agrada a Jesus, mostrando um exemplo para as pessoas qual é a melhor forma de tratar. E com o crente ali, o salvo, com o seu aquele estilo de vida, de santidade, mostra para essas pessoas como que é ter uma vida com Cristo. Mas as pessoas, apesar de serem ajudadas e terem esse exemplo, desprezam o crente. Se você é uma pessoa que seja desprezada, Jesus dá essa palavra: não se importe com isso. Você andará comigo vestidos de branco. Agora, se você não é salvo e você ridiculariza aqueles que querem viver uma vida séria e santa com Deus, tome cuidado. Existe uma ameaça muito forte de Jesus para as pessoas que agem dessa forma. Então Jesus mostra que é uma apatia porque eles não se aproveitavam desses modelos de santidade que havia ali na igreja. Não seguiam o exemplo, pelo contrário, perseguiam essas pessoas. Então Jesus vai mostrar para essa igreja um remédio. O remédio é a graça. A graça é o único remédio. Não é simplesmente começar a fazer mais coisas, aumentar as atividades, ser mais famoso, ser mais conhecido pelos homens. Não, o remédio é a graça.
de Jesus Cristo. Sempre quando uma igreja está desanimada, está apática, está com anemia ou está com orgulho espiritual, nós queremos mudar o programa, queremos acrescentar no calendário anual muitas atividades para o pessoal ficar animado. Simplesmente vão ficar cansados. E se der tudo certo, vão ficar orgulhosos. Mas não vai haver vida. A vida só vem através da graça e a graça é o único remédio para nós voltarmos para Deus. Então Jesus Cristo fala, o vencedor é aqueles salvos, é aqueles que são salvos, é aqueles que mostram que são salvos, que as obras são dignas. Então, o vencedor será assim, vestido de branco, é aquilo que Jesus falou. Esses que são salvos, eles serão vestidos de branco, essa é a promessa. E de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. O livro da vida aqui traz a ideia de que toda vez que uma cidade passava por uma guerra, depois dessa guerra era feito um recenseamento. Então era registrado o nome daqueles que não morreram na guerra. Então, para um novo começo, essas pessoas eram inscritas, não faltavam procurar saber que essa pessoa estava viva mesmo, e o livro da vida após essa guerra, após um terremoto, uma destruição, até pela natureza. Então, se a cidade tinha antes um livro com todos os nomes, algumas pessoas vão ser riscadas daquele livro e agora se constrói um novo livro para, então, aqueles que são vivos. Todo aquele que é regenerado, aquele que é salvo em Cristo, o seu nome é escrito no livro da vida. E se nós somos salvos e demonstramos realmente que somos salvos, se há uma verdadeira regeneração na nossa vida, essa segurança que Cristo dá é que nunca seremos removidos desse livro. Enquanto a cidade de Sardes passar por destruições e reconstruções, aquele que é genuinamente salvo nunca será removido do livro da vida. Isso é impossível. A questão é, eu aparento ser salvo ou sou realmente salvo? Se eu aparento ser salvo, eu não vou andar com a justiça de Deus, Deus não vai colocar vestes de justiça em mim, então eu vou continuar sendo condenado, a ira de Deus estará ainda sobre mim, e não terei o meu nome escrito no livro da vida, porque o livro da vida pertence àquelas pessoas que foram regeneradas. Eu ainda estou morto. Mas se você vive uma vida com Deus, sério, foi regenerado, essa é a segurança que Jesus dá. Nunca seremos removidos, pois Ele é a nossa segurança. Sardes dependia de fortalezas, mas achavam que eram indestrutíveis, mas foram derrotados várias vezes. Eles eram arrogantes, anêmicos e tinham amnésia espiritual. Pelo contrário, Jesus fala, eu não vou apagar o nome da vida, pelo contrário, eu confessarei o seu nome diante de Deus, do meu Pai e diante dos seus anjos. Então Jesus Cristo vai confessar, dizendo, esse é aquele que creu em mim. Esse foi aquele para quem eu dei o Espírito Santo. Esse foi aquele que eu selei com o Espírito Santo. Esse é aquele que foi regenerado pelo Espírito Santo. Esse é o meu filho. Por mais Satanás tenta acusações, por mais que essas pessoas desprezem os mortos da igreja, desprezem aqueles que são vivos, os vivos serão confessados por Jesus. Que triste vai ser aquele dia que algumas pessoas que frequentaram a igreja, desprezaram aqueles que tinham vida santa com Deus, chegar diante de Jesus, Jesus estará do lado deles e Jesus não estará do lado dessas pessoas. Eles vão até clamar para Deus, mas em teu nome nós fizemos isso. Jesus desculpa, mas nunca vos conheci. Eu nunca andei com vocês, mas esses aqui andaram comigo. E eles estarão para sempre. E eu vou confessar o nome deles diante de meu Deus e meu Pai. Eu vou provar que eu os salvei. Então Jesus Cristo dá o último alerta. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa carta que Jesus escreve à igreja de Sardes é uma carta que não tem nenhuma censura teológica, uma censura doutrinária. Mas essa última frase de Jesus é um dos alertas mais fortes que uma igreja pode receber, como Sardes recebeu. Se você tem ouvidos, não tampe. Ouça, preste atenção e atenda. Veja quais providências você tem que tomar na sua vida, porque será terrível
o que está prestes a acontecer com a humanidade. Hoje então estudamos a igreja de Sardes e algumas considerações que já falamos, mas vale a pena nós relembrarmos. O pecador que tem doenças mortais em sua alma, aquele pecador que tem uma arrogância espiritual, aquele pecador que tem uma anemia espiritual, aquele pecador que tem uma amnésia e uma apatia espiritual, o que ele faz? Ele ignora, ele despreza, ele critica e ele fica longe dos salvos. Ou está fora da igreja, ou esse pecador que tem doenças mortais pode estar dentro da igreja. Aí é mais triste ainda, porque dentro da igreja ele despreza aqueles que são sãos. E ele vai formar grupos de escarnecimento, de imoralidade, de falatórios desonrosos, de práticas obscenas. Então esses pecadores imortais, o conselho é eles fogem da luz, eles não querem, eles não gostam de ouvir a palavra, eles têm um comichão, toda vez que vai se estudar a palavra de Deus, ou eles não concordam, ou eles tentam inventar alguma desculpa de que eu não gosto das palavras que essa pessoa fala, eu não gosto da roupa que ele usa, eu não gosto do tom que ele fala, eu não gosto se ele fala mais baixo, mais alto, eu não gosto porque ele é velho, ele é novo. Então sempre vão inventar uma desculpa, uma razão para fugir da palavra de Deus. Eles não têm mais apetite pela palavra de Deus. Essa é uma forma de você descobrir se uma pessoa é regenerada ou não. Qual é o apetite que ela tem sobre a palavra de Deus? Alguns têm apetite pela palavra de Deus simplesmente para descobrir coisas malucas. Quantos anjos cabem na cabeça de um alfinete? Ou só por curiosidade, para mostrar que tem conhecimento, como a igreja de Sardes. Mas eles não têm apetite para aprender mais de Deus, de Jesus, e qual vida devem levar, qual comportamento devem levar para agradar a Deus. Por causa disso, por causa dessa falta de apetite, a vida não é mudada. A vida continua a mesma. E é só ter uma crise pequena que aquele comportamento, aquele leão que está no coração, vem à tona e é mostrado. Os salvos são. Ele luta com todas as suas forças para colocar a palavra de Deus em prática. E que o pecado não tenha domínio na sua vida. Ele não é orgulhoso, ele não tem anemia, ele é forte para produzir ações espirituais, ele não tem amnésia e ele não tem apatia. Ele sempre está buscando pessoas que possam influenciar positivamente a sua vida espiritual. Ele tem ânsia, ele tem um apetite enorme pela palavra de Deus. Não são programas, isso aqui é um alerta para nós, não são programas não são errados. Mas não são programas, não são eventos, não são a forma do culto, as liturgias, não são banquetes que restauram a vida espiritual de uma pessoa ou de uma igreja. Esse é o engano do nosso coração. Quando nós estamos apáticos, nós achamos que se começarmos a agir, vamos então se tornar fortes espiritualmente. Não. O conselho de Jesus é: se arrependa. Se arrependa. Mude o coração, nasça de novo. Passe pelo processo de regeneração. Precisamos ser tratados sempre pela graça. A graça é o remédio para nos curar da morte espiritual. Então isso vem com humildade, o arrependimento, a obediência, a santidade, a comunhão sadia com outras pessoas que são salvas também. E aí, então, um serviço íntegro e simples, que é adorar a Deus e ajudar o próximo, principalmente os próximos da fé. Inicialmente, com perdão e com amor igual ao que Jesus nos amou. Então, percebe aí que não são eventos, não são liturgias, não são banquetes que restauram a vida espiritual. Agora, se temos uma vida espiritual,
não há nada de errado produzirmos programas, liturgias, banquetes, porque aí estaremos celebrando a nossa vida espiritual. Mas essas atividades não produzem saúde espiritual. Hoje estudamos essa carta tão importante, tão séria, que parece, quando estudamos essa carta, parece que é a igreja contemporânea. E até essa ameaça que Jesus dá, eu virei em breve, parece essa ameaça que Jesus está falando. Em breve virei, o arrebatamento. E aqueles que são salvos serão arrebatados. Mas aqueles que estão frequentando uma igreja e não são salvos, não serão arrebatados. Porque estão mortos, têm doenças mortais. Agora, mesmo como crentes, nós podemos desenvolver essas doenças espirituais. Então devemos nos arrepender e voltarmos para Cristo. Que Deus tenha te abençoado, te encorajado a seguir firme a caminhada que você está seguindo, como servo, como uma pessoa que quer agradar a Deus em todos os aspectos da sua vida. Que Deus te abençoe, que essas promessas de Jesus possam fortalecer o seu coração e não trazer desânimo. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado por essa carta, por esse aviso, por esse encorajamento e por essa mensagem à igreja de Sardes. Que possamos entender que muitas vezes é somente pela graça. Não muitas vezes, mas somente pela graça é que nós somos salvos. Somente pela graça nós podemos viver uma vida que agrada ao Senhor. E, consequentemente, vamos participar de atividades, mas essas atividades elas serão simplesmente uma celebração daquilo que nós somos e daquilo que o Senhor é para as nossas vidas. Não permita que o nosso coração se engane, que aquilo que fazemos com o nosso suor, as atividades com que participamos, nos engane, pensando que nós estamos agradando ao Senhor, sem ter uma vida viva contigo. Abençoe a cada pessoa que está participando desse estudo e que o nosso coração esteja totalmente entregue na comunhão com o Senhor. Que sirvamos de exemplos de encorajamento para outras pessoas, mas também que tenhamos um coração aberto, olhos bem abertos, para aproveitar o exemplo de pessoas que são fiéis ao Senhor. Em nome de Jesus, muito obrigado. Amém. Deus te abençoe. Até o próximo estudo.